Só que assim, uma coisa que você trouxe agora no final, que eu achei muito interessante, é que você diz que a gente replica e a gente segue as tendências americanas nesse sentido. Só que hoje a gente vive um contexto onde cada vez mais blocos contra-hegemônicos começam a ganhar força. Sim. Né? E o Brasil parte de um desses blocos, o BRICS, né? O quanto você acredita, assim, para além da questão econômica que os BRICS podem trazer, que a gente vai chegar nisso já, enquanto imaginário a gente pode ser influenciado por outros lugares para além dos Estados Unidos daqui para frente, por exemplo? Cara, uma coisa que eu sou fascinada pela China. Eu acho a China o país mais interessante de se estudar o sistema internacional, porque eles são muito complexos, eles têm um modelo, por exemplo, de democracia que não é um modelo ocidental, e por isso muita gente acha que eles são uma ditadura, né? Uma eleição completamente diferente do que a gente faz aqui. E eles têm também eles estão investindo muito no chamado soft power, né? Sim. Que é o que a gente chama de poder cultural. É aquele poder que não é direto, mas é um poder que influencia no nosso dia a dia, na nossa mentalidade, E eu acho que o soft power desses outros países que estão no bloco junto com a gente, que são países que não seguem democracias ocidentais, não seguem democracias, muitas vezes, de qualquer forma, não seguem essa lógica, cristã de religião. Eu acho que isso vai, aos pouquinhos, mudar a forma com que o Brasil faz diplomacia e com que o Brasil faz política. Porque a gente vai ter que se adaptar a esse tipo de coisa. E querendo ou não, o Arrighi, que é Giovanni Arrighi, que é um dos teóricos mais famosos de relações internacionais, né? Ele tem a teoria dos ciclos hegemônicos, que é uma teoria que diz que, dentro do capitalismo, a hegemonia ela é cíclica. Então, ela começa, ela termina, e normalmente o ponto inicial e o ponto final dela são guerras, crises, enfim. E aí no longo do século XX que ele escreve sobre sim. E aí, a gente tem o ciclo genovês, a gente tem depois o ciclo holandês, o ciclo britânico e, por fim, o estadunidense. Já existem indícios de que esse ciclo estadunidense está se fechando. Sim. Está se encerrando. E assim, gente, isso não significa que os Estados Unidos vai acabar. Infelizmente, tá? Não significa que os Estados Unidos vai acabar. A gente vê aí, Portugal, Espanha estão aí até hoje, a Holanda está aí até hoje, Inglaterra... E no centro do sistema internacional, sabe? E até o Arrighi mesmo, quando ele vai falar desses ciclos, quando ele fala da crise britânica, por exemplo, não é que a crise entrou em crise e amanhã acabou. Não, é uma coisa... É um processo. Absolutamente aos pouquinhos, demora muito tempo e nunca dá pra você falar, agora acabou. Sim. Porque sempre vai ter resquícios daquilo ali. E existe uma confusão, inclusive, com a própria crise do capitalismo. Acreditar que não, os Estados Unidos ele não está em crise, é a crise do próprio capitalismo. Sim, mas existem indícios por conta do surgimento da China. Exato. Exato. A China é o maior sintoma. Dessa. Ela é o maior... mesmo que os Estados Unidos não caia, a China vai passar ele em crescimento. E eu acho que essa que é a questão. E aí, eu acho que quando você é um dos maiores parceiros do maior do mundo, você tem certas vantagens. Sim. E eu acho que isso vai trazer vantagens para o Brasil, né? Então, qual foi a sua pergunta? Maravilhoso. Mas essa questão de como os BRICS eles podem influenciar sim, do imaginário, né? É isso, tipo... É porque a gente tenta colocar a economia de lado, mas a economia, ela Sim. influencia muito a forma que a gente pensa. A política, ela influencia muito. E agora a gente tem também países, por exemplo, como Cuba, a gente tem países como a Etiópia, que, cara, são completamente fora do imaginário político brasileiro. Cuba até que recentemente, né, com tudo. Mas quando eu digo político, eu tô falando assim... Pouca gente sabe as relações internacionais que a gente tem com Cuba, sabe? Tipo assim, acham que é médico e é isso aí. Tipo... Médico de charuto e acabou. Exato. Então, assim, ou sei lá, qual outro país, assim, Egito. Pouca gente conhece as relações internacionais do Brasil com o Egito. Só que agora o Egito faz parte do BRICS. Então... O Chan já diria também. É a mistura do Brasil com o Egito. Exatamente. Aí, enfim, então é isso. Eu acho que a gente eventualmente... E outra coisa... que também é importante. Quando existem essas parcerias econômicas muito fortes, existe também turismo e migração. Sim. Então, muito provavelmente, cultural, né? a gente vai ver muita gente desses países novos do BRICS visitando mais o Brasil. E isso vai, querendo ou não, mudar a nossa
cultura que já é extremamente diversa. Você trouxe, por exemplo, a questão da Etiópia e foi um caso que, à época, rolou muita conversa sobre, né? Sim. Porque, se eu não me engano, foi... Além do Egito e da África do Sul, a Etiópia foi o terceiro país africano a entrar nos BRICS. É que o Egito e a Etiópia entraram juntos. O Egito e a Etiópia entraram juntos. Só que a Etiópia rolou um burburinho um pouco maior, né? Sim, a Etiópia, ela foi o seguinte, ela foi uma exigência da África do Sul. Porque a gente tem, é só pensar, sei lá, no Conselho de Segurança, que é o maior órgão internacional de maior poder de decisão do sistema internacional, que é o único que é obrigatório. Sim. A gente não tem nenhuma representação africana Sim. no Conselho de Segurança de forma permanente, né? Então, a gente tem os países, os membros permanentes são Estados Unidos, que representa a América, que representa muito mal, mas representa. A China, que representa a Ásia. A Rússia, França e Inglaterra. Então, a gente tem ali uma representação de grande parte ali do sistema internacional, mas não tem nenhuma representação da África. E isso já é discutido há muito tempo. Os líderes mais bocudos, já tem um tempo que eles estão falando disso. O Petro, eu não sei se vocês viram Sim. o discurso dele O Petro é o presidente da Colômbia. E o discurso dele na ONU, ano passado, foi assim... Sim. Tipo assim, ele botou o pau na mesa. Ele, tipo, gente, juro, ele falou um caralho. Sim. Na ONU. Sabe? Tipo assim, é muito engraçado. Porque... Rolou um enfrentamento ao Trump forte. Ele falou, tipo... Ele acabou com todo mundo lá. E eu fiz até react no meu canal sobre isso na época, porque eu falei, cara, esse cara é muito pica. E aí, tipo... É bom que a gente cresce um pouco achando que a ONU é um lugar bom pra cacete. Sim. Protegendo o mundo. O problema de Israel com a Palestina começou com a ONU, por exemplo, porra. Sim. Não, e ele virou e falou assim... Ele tava com todos os caras mais poderosos do mundo. Ele virava e falava assim... Vocês estão matando a população de vocês. Que não sei o quê. Nossa, ele acabou com todo mundo lá. Peitou todo mundo. Enfim. Já estão falando há um tempo sobre essa questão da representatividade africana, que não sei o quê. E o BRICS, ele quebra um pouco isso, né? Porque o BRICS, sim, tem uma representação mais diplomática, né? Agora, a África do Sul é um país que é centro... Eu tive relações internacionais da África agora nesse último semestre. E a África do Sul é um país central no pan-africanismo e em todos os movimentos de integração, né, da África. Inclusive, uma das críticas que fazem ao atual presidente lá é que ele não é tão ativo nessa questão. Mas aí eu já não tenho tanto contato com isso. Mas a África do Sul... Porque a África do Sul, querendo ou não, foi a que saiu da bolha, né? Foi a que... a África do Sul e o Egito, assim, são os dois países que têm mais contato com o norte global e tudo mais. Então, ele é meio que o advogado ali do resto da galera. E foi uma exigência pra colocar a Etiópia. É uma mais velha que fala e todo mundo ouve, né? Exato. Então, tipo assim, primeiro abriram pro Egito. E aí, eles falaram, já tem mais um país africano. Ele falou, não. Egito? Vocês estão brincando, né? Egito é quase a Europa, porra. Não. Aí eles... E a Etiópia tem toda uma representação de ser o país que lutou contra o colonialismo. Que não teve... Que foi, é um país muito peculiar, assim, sim. na questão do colonialismo, sim. Mas a exigência, ela teve algum motivo específico para a escolha da Etiópia em relação a acho... Então, a Etiópia, ela tem muitos recursos naturais a serem explorados. E é um país que, apesar de não ter sido colonizado da forma tradicional que o resto da África foi, é um país que vive na colonização, né? Tipo, ainda assim, todos os países da África são subordinados à Europa e aos Estados Unidos. Então, a opção de entrar no BRICS para a Etiópia, especificamente, primeiro pelo significado, né, disso, mas também porque seria a oportunidade de abrir caminhos para que China, Rússia e tal investissem mais na exploração desses recursos por empresas da Etiópia, entendeu? Então, é um país que não tem muito recurso, da onde tirar recursos, então.